Saudações, colegas professores! Professores, muito obrigado pela interação que vocês estão tendo com esse material que nós estamos disponibilizando. E o resultado dessa interação é esse conteúdo que nós vamos abordar hoje. Então, no conteúdo de hoje, a gente vai te apresentar três maneiras, três formas de utilizar o Google Classroom para a área das exatas. Por que para a área das exatas? Na área das exatas tem algumas particularidades no sentido de equações, figuras gráficas e entre outras particularidades dessa área. Então nós vamos te apresentar três formas de como utilizar esses recursos dentro do Google Classroom, tanto para avaliações quanto para a produção de conteúdo. Vamos conferir? Muito bem, então, profs. A primeira forma que a gente vai te apresentar é o uso de plugin. O que é um plugin? O plugin é algo que não é nativo da plataforma. Então, por exemplo, a gente utiliza o Classroom, ele é, digamos assim, para todas as áreas, digamos, do conhecimento. Porém, para as áreas, por exemplo, digamos, das exatas, que é o nosso objetivo hoje, a gente vai ter ali fórmulas, a gente vai ter gráficos. Então, por isso, né, a gente precisa ter o quê? Essa ferramenta externa para que a gente desenvolva ela integrada. Então é muito fácil, muito simples de utilizar. O que o prof vai fazer? A primeira situação é o seguinte, ó. Quando a gente está aqui no nosso Classroom, né, a gente vai desenvolver o seguinte, você vai acessar, vai abrir uma nova aba do navegador e o plugin que eu quero te mostrar hoje é o Equate.io. Aí você digita Equate.io plugin Google Chrome, né, ou Equate.io plugin. Automaticamente já vai ser apresentado o Chrome Web Store. E aqui, profs, a gente tem uma série de outros plugins. Então, para a área das exatas, por exemplo, lá eu posso trabalhar em diversas sub-áreas. Então, sempre que eu desejar buscar um plugin, posso vir aqui na página inicial do Chrome Web Store, digitar essa informação, ou diretamente aqui no navegador do Google, que ele já vai buscando, ele já vai me orientando, né, inserindo ali algumas opções. Então, o que vai acontecer? Inserir aqui o Equate.io e eu venho aqui no botão usar no Chrome. Eu vou fazer passo a passo, profs. Aqui, ó, adicionar extensão. Ele vai fazer um pequeno download, tá? Fazer passo a passo para que a gente não tenha dúvida. O que vai acontecer? Depois que ele fizer esse download, essa instalação desse plugin, vai me apresentar alguns recursos que anteriormente eu não tinha lá no Classroom. Então, lá na base de, quando a gente for fazer um formulário de avaliação, vai me apresentar alguns recursos interessantes lá para a área das exatas. Então, o que vai acontecer? Inserir aqui o Equate.io, automaticamente olha aqui na parte direita superior, eu tenho aqui a extensão instalada, extensão, plugin, a gente pode entender que, teoricamente, é a mesma situação. Então, a gente clica, ela já está instalada, o que a gente vai realizar? Vamos lá nas atividades, vamos criar aqui uma atividade com teste para já ter o formulário integrado. Vamos colocar o título dela aqui de Equate.io. Venho aqui direto para o formulário. Eu vou tentar ser bem objetivo porque a gente tem três formas, essa é a primeira. Então, olha só, quando a gente faz o acesso, aqui a gente já identifica o quê? Já temos aqui duas simbologias que anteriormente a gente não tinha, ok? Então, quando a gente clicar sobre o Insert Match, o que vai acontecer? Ele vai fazer o uso desse plugin que a gente acabou de instalar. Aqui na parte inferior, a gente vai ter, ó, a barra desse plugin. Então, quando você clicou aqui, ó, eu tenho aqui o quê? Um editor de fórmulas. Para você que já é da área, para você que eu vou estar te apresentando isso, o prof já vai saber aonde vai estar utilizando. Tá? Então, aqui é um editor. Ó. Aqui eu vou colocar uma fórmula de Bhaskara, por exemplo. Ó. Eu tenho ela aqui já digitada, copiei ela. Vou dar um Ctrl V aqui, ó. O que vai acontecer? Ele já forma essa fórmula para que ela seja inserida no formulário, tá? No formulário de avaliação. Então, por que isso, professor Irineu? Eu posso, por exemplo, tirar uma foto do livro e colocar no formulário? Sem problema. Só que às vezes a foto do livro não fica tão entendível, eu não consigo talvez tratar essa imagem, ela fica pequena, fica distorcida, esse tipo de coisa. E aqui a gente realiza esse procedimento uma vez, depois a gente pode reaproveitar o formulário. Então, inserir a fórmula, aqui, professor, a gente vai ter, ó, o Equate.io, vai ter uma série de outras opções. Tá? Editor para você gerar os gráficos, tem uma outra área bem interessante aqui que é o Mathspace,
que é uma outra área para você gerar figuras maiores, é bem interessante. Sugiro os profs instalarem, porque qual que é o objetivo? A gente passa uma ideia, te passa, por exemplo, os nomes eu também vou deixar na descrição, tá? O Equate.io. Depois o prof navega, verifica se é adequado para a sua situação ou como pode fazer o melhor uso desse plugin junto com o Classroom para avaliações e produção de material, ok? Então aqui inserimos a Bhaskara. Atrás aqui do meu vídeo, prof, a gente vai ter o quê? Um botão chamado Insert Match. Quando você clicar no Insert Match, olha só o que vai acontecer. Ele já vai carregar essa imagem diretamente lá para o formulário. Tá? Olha aqui, ó. Então aqui eu posso colocar a questão, por exemplo, aqui eu copiei a Bhaskara de novo. Posso colocar aqui a questão que vai envolver essa imagem aqui, ou que vai envolver essa fórmula. Tá? Então essa aqui é para a pergunta. Percebemos que para a resposta também temos o Insert Match. Então eu posso fazer tanto na pergunta quanto na resposta. Ok, profs? Então isso é a parte de plugin. É uma maneira da gente inserir aqui no nosso formulário algo, digamos assim, que facilite, né, a nossa operação toda quando a gente se trata aqui de você deixar bem apresentável. Porque olha só como é que fica lá para o acadêmico. Quando a gente visualiza, tá aqui a imagem, não fica distorcida, ela fica, digamos assim, bem visível para que ele não tenha dúvidas no momento da resolução. Então essa aqui é a primeira maneira da gente inserir uma expressão ou inserir uma fórmula no formulários do Classroom, tá? A segunda forma, profs, basicamente ele vai, digamos assim, e na mesma linha, o mesmo recurso da URL, porém ele não é tão automático quanto foi com o plugin. Então eu estava verificando aqui, ó, eu estou utilizando o site, o Codecogs, tá? Então o Codecogs também eu vou deixar na descrição. Aqui a gente vai ter o quê? Digite sua equação nessa caixa. Quando os professores são da área, quando você identifica aqui, ó, tem as funções, tem todas as situações possíveis de trabalhar. Então automaticamente o prof já vai saber aonde inserir e de que forma utilizar. Então também da mesma forma, insiro a função, insiro aqui a equação, coloquei Bhaskara novamente. E aqui, profs, é bem importante, assim que a gente trabalhar com a web, o sugerido é que a gente coloque aqui o quê? PNG, a extensão PNG. E não vai ficar distorcida a imagem, não vai ficar desfocada, esse tipo de coisa. Coloco PNG e agora que é fundamental a gente ter, digamos assim, eu escolher a opção certa. A fórmula foi gerada na parte inferior aqui do editor. A gente vai clicar com o botão da direita sobre copiar endereço da imagem. Copiamos o endereço da imagem, o que a gente vai realizar? Quando voltamos aqui, por exemplo, na pergunta, isso é válido tanto para a pergunta quanto para a resposta, profs. Pode ver aqui, ó, tanto na pergunta a gente tem a opção aqui de imagem e também na resposta temos a imagem. Tá? Então clicamos aqui na pergunta, clicamos na imagem. O que eu quero te mostrar aqui, profs? Aqui a gente vai ter algumas opções, a gente vai clicar em por URL. Sempre que a gente falar URL, é o www, é algum site externo. Então, você vai clicar aqui e vai colar a imagem. Ó. Colamos, olha só, já transferimos, digamos assim, aquela fórmula que a gente gerou lá no Codecogs aqui para o nosso formulário. Então, a gente insere a imagem, aqui vai estar novamente a fórmula de Bhaskara inserida. Tá? Então, aqui você pode colocar a pergunta sobre essa imagem e aí, da mesma forma que inserir as opções que a gente possui, né? Inserir, se for múltipla escolha e tudo mais. Então, essa é a segunda forma da gente fazer isso. Tá? Então, ela, digamos assim, ela vai na mesma linha da terceira forma. Por quê? Esse é o recurso que a gente vai utilizar. Então, nós temos aqui um site, que é o editor, nós temos também o plugin, e temos uma outra situação que facilita bastante, que é o quê? Imagine que nós estamos nesse momento, professor, trabalhando com bastante e-books. Né? Então, a gente trabalha com bastante e-books, o que vai acontecer? Imagine que lá no e-book eu tenha uma imagem específica, eu gerei aqui, por exemplo, uma atividade, vou colocar aqui atividade avaliativa, só para a gente ter uma ideia aqui, montar ela aqui, por exemplo,
hidráulica e hidrologia. Vamos colocar aqui a pergunta, tá? Coloco aqui. E aqui, olha só, imagine que eu tenho no e-book ou tem algum site especializado da disciplina e nós também temos aqui uma imagem, ou seja, aquilo que a gente acabou de fazer. A terceira forma é justamente você vir aqui, botão da direita sobre, copiar o endereço da imagem. Percebe que ela funciona tanto aqui para o editor de fórmulas, quanto para qualquer imagem que você visualizar na internet. Ok? Então você vem aqui novamente, por URL, e insere aqui a URL da imagem. Tá? Então, ó, percebe que aqui ela buscou um ponto .gif? Por quê? É um site terceiro, enfim, a gente não consegue ter domínio sobre essa imagem. Então, inserir imagem, e aqui sim nós poderíamos inserir, por exemplo, além da imagem, o texto, né, toda a informação que é referente à questão. Tá? Então aqui a gente vem e insere aqui todo o texto referente a essa questão, mais a imagem e as opções. Tá? Então colocamos aqui, vamos fazer ela completa, é certo e errado. Né? Então aqui a gente vai ter certo e a segunda opção vai ser errado. Muito bem. Tá? Então aqui nós temos a questão toda disponível. Se a gente visualizar ela aqui, ó, o que vai apresentar? Vai ficar assim para o acadêmico. Ó. Vai ficar dessa forma aqui. Tá? Então essa é a terceira forma da gente realizar esse tipo de operação. Muito bem então, professores. Então essas são as formas que a gente possui, né, de você utilizar tanto um plugin, quanto um editor online de equações, quanto também você copiar a imagem e utilizar no formulário. Mas é o que eu gostaria de te apresentar também, para a gente fazer uma junção de todo esse contexto, é o que? Imagine que a gente tenha uma lista de exercícios. A gente produziu a nossa lista de exercícios com esses novos recursos, porém o acadêmico ele vai poder responder isso, digamos, ele faz manualmente, ele resolve isso manualmente, e tem lá isso escrito. Ele poderia me enviar apenas uma foto e eu estar corrigindo. Então, como que a gente pode fazer isso aproveitando o formulário dentro do Classroom para as exatas? A gente pode criar aqui uma nova pergunta, insira aqui, por exemplo, colocar aqui algo das estruturas de concreto, só para a gente ter um título, estruturas de concreto, e aqui no tipo de questão a gente vai utilizar o quê? Upload de arquivo. Tá? Então o upload de arquivo, ele vai me pedir aqui, a permitir que os participantes façam upload de arquivo, ou seja, enviar do computador, enviar do celular para o Drive. Clico aqui no continuar, e aqui, professor, a gente vai ter o quê? Algumas configurações. Ó. Então, permitir apenas tipos de arquivos específicos, eu quero, por exemplo, só uma apresentação, só um PDF, e vamos deixar todos os tipos disponíveis. O número máximo de arquivos e o tamanho desse arquivo. Tá? E deixa aqui upload. O que vai acontecer? A gente deixa o upload de arquivo selecionado e aqui a gente pode estar utilizando esses recursos para uma lista de exercícios, por exemplo, onde o acadêmico vai fazer uma foto da resolução e anexar aqui no Classroom. Tá? Então é um pouco diferente, é uma dinâmica um pouco diferente. Vou tentar fazer aqui na prática também, gravando a tela do celular, para que a gente consiga ter a dimensão exata de como vai se comportar toda essa dinâmica, como vai se comportar todo esse movimento, saindo do Classroom, indo para o celular do acadêmico, por exemplo, ele respondendo manualmente e só te mandando uma foto. Tá? Então, aqui eu crio a pergunta, digamos, a grande chave está o quê? Upload de arquivo, que vai ser a foto da resolução dos exercícios. Ok? Então, faço o meu formulário, salvo aqui a minha atividade, ok? Salvei a minha atividade, ela vai estar disponível aqui no Classroom para o acadêmico, ok? Então, deixa eu só buscar aqui, tentar fazer, gravando a tela do meu celular, para que a gente tenha o máximo de, digamos assim, chegaremos no máximo possível de realidade, né, com o nosso acadêmico. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter o seguinte, ó, deixa eu só começar a gravar a tela aqui. Muito bem. Gravando a tela, eu vou acessar a atividade que a gente fez, tá? Faço acesso à atividade, aí a gente vai ter ali também essa ideia da atividade avaliativa. Claro que eu fiz o acesso como professor a gente vai ter a visualização do formulário publicado. O aluno ele só vai visualizar o formulário. Nesse formulário, então a gente vai ter a questão 1, que a gente utilizou ali
aquele recurso de copiar o endereço da imagem, e a gente vai ter também a questão 2, que para mim aqui ficou o quê? Estruturas de concreto. E aí, quando ele clicar no adicionar arquivo, vai acessar o quê? Selecione arquivos do seu dispositivo. E é aí que ele pode bater uma foto da resolução dos exercícios e anexar na questão. Então, selecionar arquivos dos dispositivos, ele vai ter, por exemplo, a câmera. Selecionou a câmera, e eu posso mandar aqui uma foto, tá? Estou gravando a tela aqui, mandei uma foto da resolução dos exercícios. Ou poderia ser uma prova, imprima a prova, realize, ou tudo mais. Fiz o upload, estou fazendo aqui o upload, tá? Já vamos estar finalizando essa abordagem um pouco mais complexa, mas é necessária para que a gente utilize o máximo da ferramenta. Então a gente visualizou tanto a forma de plugin, a forma do editor online de equações, a forma de copiar as imagens para o formulário. Então aqui eu fiz o que? O envio, o anexo, né? Imagine que fosse da minha lista de exercícios respondidos, e enviei aqui para o formulário. Tá? Então essa é a ideia, utilizando o celular, e aqui a gente tem a finalização. Então essa é a ideia aqui, utilizando o celular para responder, por exemplo, uma lista de atividades enviadas através do Classroom. Tá ok, profs? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todas as descrições do nome do plugin, do nome do site que a gente utilizou para fazer essa dinâmica toda dessa aula. Ok? Um grande abraço, profs. Espero que vocês possam utilizar cada vez mais. Qualquer dúvida, qualquer interação, estamos à disposição.